Quem está influenciando você? A verdade é que todos nós gostamos de acreditar que nós tomamos as nossas próprias decisões, que ninguém muda quem nós somos. Mas será? Existe uma história na Bíblia que me fez pensar exatamente o contrário, e é a história de um rei chamado Joás. E para mim, ela mostra que, às vezes, nós não percebemos quando alguém começa a mudar a direção da nossa vida. Toda a história aqui revela alguma coisa sobre quem nós somos, e hoje, talvez, a história de Joás revele mais do que parece. Joás foi coroado rei de Judá com apenas 7 anos de idade. Era uma criança. Naturalmente, ele precisava de alguém para guiá-lo, e essa pessoa foi Joiada. Joiada era um sacerdote, um homem muito respeitado. Foi ele quem protegeu Joás, ajudou a colocá-lo no trono que era seu por direito e passou anos orientando aquele menino que agora era rei. A Bíblia chega a dizer que Joiada escolheu as esposas de Joás, ou seja, ele não apenas era um conselheiro, ele fazia parte da formação daquele rei. E existe um detalhe também, enquanto Joiada estava ao lado de Joás, tudo parecia prosperar. O rei Joás restaurou o templo, organizou ofertas para a reforma, o povo contribuía com alegria, o reino caminhava bem. Mas então, Joiada morreu, e foi aí que as coisas começaram a mudar. Depois da morte de Joiada, alguns líderes de Judá foram procurar o rei Joás, e eles passaram a aconselhá-lo. E a Bíblia diz algo muito simples: Joás passou a ouvi-los. Vejam, não aconteceu uma grande guerra naquele momento, não houve uma grande tragédia. Primeiro, ele apenas começou a ouvir outras pessoas, e aos poucos vieram as grandes mudanças. Primeiro, o povo abandonou o templo, depois passou a adorar outros deuses, aquilo que antes era prioridade deixou de ser, e depois que tudo isso aconteceu, Deus enviou alguns profetas para alertar o rei, mas o rei Joás não quis ouvir. E é nesse contexto que aparece Zacarias. Quem é Zacarias? Filho de Joiada, filho do homem que havia protegido Joás durante toda a sua juventude, lembrem. Zacarias fica diante do povo e pergunta: por que é que vocês abandonaram os mandamentos do Senhor? Ele estava chamando o povo para um arrependimento. Era alguém ali tentando fazer Joás enxergar o caminho que ele estava seguindo. Mas o rei já estava cercado por outras vozes e talvez por isso ele passou a enxergar Zacarias como um inimigo. Joás então manda apedrejá-lo. E é aqui que a história me choca muito, porque Zacarias não era um profeta qualquer desconhecido, era o filho do homem que justamente sustentou o reinado de Joás, o homem que o protegeu, o aconselhou, o ajudou a governar e mesmo assim Joás não demonstrou nenhuma compaixão. É como se ele tivesse esquecido completamente quem o ajudou a chegar até ali. Antes de morrer, Zacarias disse: o Senhor está vendo isso e pedirá contas. Algum tempo depois, o exército da Síria invadiu Judá. Joás ficou gravemente ferido, mas não morreu naquele ataque. Enquanto ele estava acamado, seus próprios servos conspiraram contra ele e o mataram. E a Bíblia diz que eles fizeram isso justamente por causa do assassinato de Zacarias. No fim, Joás também experimentou a traição. E agora a gente volta para a pergunta do início: quem está influenciando você? Porque percebam que Joás ele não mudou de um dia para o outro. Ele começou ouvindo uma voz, depois passou a ouvir outra e, sem perceber, tornou-se alguém que talvez ele nunca imaginasse ser. E eu acho que a gente costuma dar muita atenção às grandes decisões da vida, né? Mas às vezes, o que realmente muda o nosso destino são as pessoas para quem a gente dá espaço para falar. Então são os nossos amigos, os líderes, os influenciadores, principalmente os influenciadores digitais que a gente segue, os perfis que a gente costuma interagir no nosso dia a dia, o tipo de conversa que a gente mais escuta, as vozes, né, que a gente vai repetindo ali sem perceber. Talvez a pergunta mais importante não seja que decisões eu vou tomar, talvez seja quem está moldando a pessoa que eu estou me tornando, sabe? Porque a história de Joás nos lembra que antes de uma vida mudar de direção, quase sempre a pessoa muda quem ela escolhe ouvir. Bom, essa foi a história de Joás. Se identificou com alguma parte? Conta aqui pra gente e até a próxima.